Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo para mais uma live para bater um papo sobre crescimento e sobre desenvolvimento. Que bom ter você por aqui. Fica aí até o final, porque hoje nós vamos falar sobre planejamento. Isso mesmo. Para você que não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal e sim, esta é uma live de desenvolvimento pessoal. E hoje o tema, ou melhor, nós estamos iniciando uma jornada, né, de desenvolvimento pessoal essa semana e o tema da live de hoje é construindo o alicerce do sucesso, dominando o planejamento pessoal. Então nós vamos falar hoje sobre planejamento pessoal e eu convido você a ficar até o final, pegar todas as informações, preparar o seu papel, preparar a sua caneta, preparar o seu café para todas as informações que vão ser passadas hoje nessa live para que realmente você possa sair do lugar, alcançar os seus objetivos. Por que essa live? Por que esse tema? Porque as pessoas sempre me perguntam e eu sempre estou falando aqui que é importante ter um planejamento pessoal, é importante nós termos metas, nós termos objetivos para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga crescer. E sem isso a gente não vai conseguir. Então, antes da gente entrar no tema da live, já compartilha. Eu não sei qual plataforma você está assistindo, mas tem a opção, seja ela qual for, tem a opção de você compartilhar esse conteúdo. Então, clica aí, compartilha esse conteúdo, deixa no comentário aí também qual horário, qual cidade, de onde você está assistindo essa live, qual momento, se fez a diferença para você, se você entende sobre esse planejamento. Aliás, coloca aí nos comentários se você tem o hábito de fazer algum tipo de planejamento, de montar algum tipo de planejamento, porque hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou te dar ferramentas aqui para que você possa criar uma forma, né, de planejamento, e já adianto para você que esse tipo, né, o planejamento em si, o planejamento pessoal, é algo muito pessoal, como está dizendo aqui, planejamento pessoal, é algo muito pessoal, é algo muito característico. Talvez a forma que eu faça, talvez não seja a forma que você vai fazer o seu planejamento. Mas é importante você ter essa ideia de como as pessoas estão fazendo, de como elas usam, o que, que elas usam, né? Quais são as ferramentas, como que elas fazem para ter esse planejamento pessoal. É importante você ter essa ideia para você criar a sua própria forma de planejamento. Mas hoje a gente vai construir esse alicerce para o sucesso. Porque não tem como você ter sucesso se você não ter um planejamento. Você pode até conseguir alcançar algumas coisas, mas você não vai ter resultados expressivos. Vamos compartilhar aqui. Então deixa eu compartilhar com os meus contatos aqui e nós vamos para cima desse planejamento pessoal. Bora lá? Ó, encontrei algumas pessoas aí e compartilha e vamos juntos avançar aqui nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Bora para cima? Bora lá? Bora falar hoje sobre planejamento. Planejamento. Tenho certeza que vai ser muito importante para você. Vamos que vamos. Deixa eu só compartilhar aqui com os meus contatos. Vamos falar hoje sobre planejamento. Planejamento. Compartilhado. É isso aí. Vamos dar início a mais uma live e tema de planejamento, né? Então, sejam todos muito bem-vindos a mais essa série, uma série de 5 lives aqui de desenvolvimento pessoal. A primeira delas é essa sobre planejamento pessoal. Então, hoje nós vamos mergulhar fundo nesse primeiro passo essencial para você alcançar os seus objetivos. Então, existe uma caminhada. O primeiro passo para você alcançar os seus objetivos, para conquistar o seu sucesso, é justamente o planejamento pessoal. E eu sempre tenho falado para as pessoas aqui que é importante que você pare ou uma hora do seu dia, ou um dia da sua semana, do seu mês, para que você invista no seu planejamento pessoal. Gosto de fazer muito isso na segunda-feira. Fazer o planejamento da minha semana ou no domingo, quando há a possibilidade, ou até mesmo na segunda-feira, logo nas primeiras horas da manhã. É importante a gente conseguir habituar isso, né? Colocar isso em prática, porque
vai trazer os resultados que você está buscando. Então hoje, ao longo dessa live aqui, nós vamos explorar sete passos cruciais que irão ajudá-lo a construir um alicerce sólido para o seu desenvolvimento pessoal. Então prepara aí para todas as informações, porque tem muita coisa para acontecer na live de hoje. Se estiver preparado, se estiver preparada, já manda aquele foguetinho aí para a gente entender que já está na hora do start, que você já apertou o cinto e está tudo certo para a gente decolar. Primeiro passo para você aqui é entender o planejamento pessoal. Primeiro passo nessa caminhada de hoje, nessa live, é você entender esse planejamento pessoal. Como? Né? Como? O que é esse planejamento? Como que eu faço? Eu preciso entender que o planejamento pessoal nada mais é que um planejamento para a sua vida. Um planejamento para a sua vida. Você já sabe o que você quer da vida, você já sabe o que você precisa conquistar, você tem ali os seus objetivos definidos. Se você não tiver os seus objetivos definidos, vai ficar difícil você fazer um planejamento. Então o que você precisa entender? O objetivo é a primeira coisa que você tem que definir. O que você quer alcançar? Estabeleça aí os seus objetivos para 5 anos, para 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mês. Você vai definir esses objetivos. Qual que é a coisa maior que você deseja alcançar? O que você definiu como objetivo? Primeira coisa, para você definir os seus objetivos. Definir os seus objetivos, você vai começar agora a criar uma estratégia para alcançar os seus objetivos. Essa estratégia para alcançar o seu objetivo chama-se planejamento pessoal. O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua vida nos próximos meses? O que você quer para a sua vida nos próximos anos? E aí nós vamos detalhar isso, nós vamos seguir um passo a passo para que você possa criar um planejamento e um planejamento eficaz para que você possa ter resultados naquilo que você está buscando. Então, o primeiro passo para tudo isso é você entender que você precisa de objetivos. Para ter objetivos, para alcançar esses objetivos, você precisa de um plano. Qual é o plano que você vai criar para poder alcançar esses objetivos? Essa é a grande questão. A maioria de nós não temos um plano para a nossa vida. Nós não temos um plano A, nós não temos um plano B, nós não temos um plano C. Aliás, nós não temos plano nenhum. Muitas vezes nós estamos vivendo um dia de cada vez, estamos deixando a vida nos levar. Nós não temos um objetivo maior. Nós não estamos correndo atrás de alguma coisa. Nós não estamos fortalecendo esse propósito. E quando eu não corro atrás dos meus objetivos, quando eu não tenho esses objetivos, quando eu não fixei ainda, quando eu não sei o que eu quero da minha vida, fica difícil eu criar uma rotina, uma rotina e fica difícil eu criar um planejamento para alcançar aqueles objetivos. Aliás, eu não tenho objetivo. Então, isso não faz sentido se você não parar hoje e organizar os seus objetivos. O seu sonho e quais são os objetivos a serem alcançados em todas as áreas da sua vida. Definiu isso, criou esse objetivo, agora você precisa criar um plano para você alcançar os seus objetivos. O que você precisa fazer para alcançar esses objetivos aí? Esses objetivos que você criou ou que você já tem. O que você precisa fazer? Porque você terceirizar não vai acontecer. Não tem como você terceirizar um objetivo pessoal. Não tem como. Você precisa caminhar conforme o seu objetivo. Conforme o seu objetivo. Eu não sei qual é o seu objetivo. É você que sabe quais são os seus objetivos. Porque eles podem ser mais do que um. Você pode ter vários objetivos na sua vida e criar um plano para alcançar cada um deles. Então, o planejamento pessoal é vital nessa jornada. Mas para ter um planejamento pessoal, você precisa saber o que você quer. Então, várias pessoas conseguiram alcançar os seus objetivos.
Várias pessoas conseguiram chegar onde elas gostariam. Eu garanto que você já evoluiu bastante, eu garanto que você já cresceu bastante dentro das coisas que você deseja para a sua vida. Eu garanto que provavelmente você já sonhe com algo. Você já tenha alguns objetivos a serem alcançados. E se você já tem esses objetivos a serem alcançados, o que você gostaria de ter? Talvez uma casa melhor, talvez um carro melhor, talvez uma profissão, talvez uma fonte de renda, talvez uma empresa, talvez, sei lá, uma fonte de renda boa para que pudesse te garantir uma boa aposentadoria. Eu não sei. São N possibilidades de objetivos. São N possibilidades de coisas que você pode cumprir ao longo da sua vida, que estejam alinhadas com o seu propósito. A primeira e principal coisa é você saber o que você quer. É saber quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos. E se você não tem, é importante você definir. Porque senão essa live não faz sentido para você. E aí eu preciso entender que o planejamento pessoal vai entrar de acordo com os meus objetivos. Talvez muitas pessoas que você se espelhe, muitas pessoas que conseguiram alcançar aquilo que você gostaria, já criaram seus objetivos. Então entenda qual que é esse cenário, quais são os objetivos possíveis para você. E tem que ser coisas, a gente vai falar sobre isso, que realmente sejam possíveis, que realmente estejam dentro daquilo que você pode alcançar. Viu? Você está dizendo então que eu não posso alcançar? Não, eu não estou dizendo isso. Mas você não pode estabelecer uma meta, um objetivo muito difícil para que você não consiga alcançar nada ao longo desse caminho e você desmotive. Porque quando o objetivo é muito fora da sua realidade, é muito fora das suas condições, provavelmente você vai se frustrar no meio do caminho. Então, é possível você alcançar um objetivo muito grande, muito longe? Sim, é possível. Mas nós precisamos trabalhar com a realidade, com aquilo que está próximo, com aquilo que é mensurável, com aquilo que eu posso trabalhar um passo a passo e alcançar, e depois ir acrescentando outros objetivos para que possa aproximar talvez esse objetivo maior. Mas antes de trabalhar com esse objetivo maior, eu preciso trabalhar com objetivos menores, que sejam mensuráveis, que sejam alcançados. Então eu preciso entender que todos que têm resultado, que todos que trabalham, que todos que crescem, têm um planejamento pessoal. Todas as pessoas que eu conheço que estão num processo de crescimento e desenvolvimento têm um planejamento pessoal. Você precisa ter o seu. Você precisa ter o seu planejamento pessoal. E olha só, o segundo passo é entender que os benefícios são transformadores do planejamento. Exatamente. Você começa a caminhar, você começa a definir os seus objetivos, você começa a criar esse planejamento e aí você entende que esse planejamento pessoal te oferece possibilidades, te oferece subsídios, te oferece caminhos para que você possa encontrar esses passos para você dar. Talvez hoje você precisa fazer algumas coisas que te levam a alcançar esses benefícios, que te levam a caminhar nesse planejamento. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses precisam ter objetivos, precisam ter metas e precisam ter metas alcançáveis. Metas que você possa bater durante o seu dia, metas que você possa bater durante a sua semana, metas que você possa bater durante o seu mês para que você possa ficar mais próximo, inclusive, do seu objetivo. O planejamento, ele pode te ajudar a alcançar as metas pessoais e profissionais. Podem te alcançar. Como? Definindo ele. Como? Executando ele. Como? Criando novas metas, criando novos objetivos, criando novas formas de alcançar, criando novos planos. É dessa forma que eu vou conseguir. E aí, esse planejamento vai me trazer alguns resultados já expressivos. Resultados talvez micros. Resultados que eu já vou conseguir contemplar e entender que o passo a passo vai me levar a ter um resultado maior. Entender que o passo a passo vai me levar a ter
esse resultado que eu estou buscando. Talvez não um resultado geral de imediato, mas pequenos resultados que vão construir esse resultado geral que eu estou buscando. Então é importante eu ter essa definição, eu começar esse planejamento, e é sempre muito difícil a gente falar sobre isso porque planejamento requer tempo. Planejamento requer tempo, requer você parar suas atividades e focar no que você precisa fazer. Eu lembro que quando eu estava no ensino, né, eu estava na educação, eu trabalhava dando aulas, e todo professor precisa ter um planejamento. É isso mesmo, todo professor precisa planejar a sua aula. Inclusive, professores têm hora de planejamento, hora-aula de planejamento. Eles recebem para ficar fora da sala de aula, para criar o seu planejamento para aquilo que vai ser aplicado dentro da sala de aula. Eu aprendi sobre planejamento quando eu fui para o ensino, quando eu fui dar aulas no ensino regular. Eu fui entender que eu precisava planejar as minhas aulas. Não adiantava eu trabalhar só com as minhas experiências, não adiantava eu só trabalhar com as minhas vivências, eu precisava apresentar um plano de aula para aquela semana, eu precisava apresentar um plano de aula para o meu mês, eu precisava apresentar um plano de aula para o bimestre, porque existia uma ementa que descrevia todas as coisas que precisava para aquela série, para aquele ano do ensino. E aquelas etapas precisavam ser respeitadas, porque alguém estudou, alguém planejou tudo aquilo. E eu, como professor, precisava planejar o que seria aplicado, quais eram os métodos, quais eram as ferramentas que seriam utilizadas ali. E aí eu comecei a entender que aquilo poderia ser utilizado também na minha vida, porque muitos de nós estamos vagando, muitos de nós não temos um planejamento. E nós precisamos inserir, criar esse hábito de planejar os nossos passos, criar esses hábitos de planejar a nossa vida, criar esses hábitos de entender quais são as ferramentas que vão ser necessárias, com que armas eu vou lutar, como eu vou me fortalecer, quem são as pessoas que eu vou me conectar, quem são as pessoas que vão me ajudar, eu vou estar sozinho, eu vou ter alguém que eu possa contar. Tudo isso faz parte de um planejamento. Eu preciso trabalhar com imprevistos também. Eu preciso trabalhar com possibilidades daquilo não dar certo. E o que eu vou fazer se aquilo não der certo? O que eu vou fazer se eu tiver um imprevisto, se eu tiver impossibilitado de seguir por aquele caminho? Quais são os caminhos alternativos? Olha a importância que um planejamento tem para a sua vida. Olha a importância que é você criar esse hábito de planejar os seus passos, de planejar os seus caminhos para alcançar os seus objetivos. Tem que definir metas, sim. Você tem que alcançar metas na sua vida. Você tem que alcançar metas na sua semana, metas para o seu desenvolvimento pessoal. O que você já definiu como meta para o seu desenvolvimento pessoal? Você já definiu uma meta de leitura? De bons livros? Se você tiver dificuldade para definir bons livros, deixa no seu comentário aqui, me indica alguns livros, que eu vou te indicar alguns livros. Mas se você não criou esse hábito de leitura, por exemplo, crie uma meta para essa leitura. Crie um planejamento para essa leitura. É muito fácil. Se você quer ler um livro por mês, pega o número de páginas desse livro e divida pelo número de dias do mês. Se o livro tem 120 páginas e você dividir ele pelo número de dias do mês, você vai ter que ler 4 páginas por dia. É só você ler 4 páginas por dia, independente do que esteja acontecendo. Isso chama-se planejamento. Você definiu que você vai ler um livro por mês. E aí você viu quantas páginas tem esse livro, dividiu ele pelo número de dias e vai fazer isso todos os dias, até que se complete um mês, até que o livro esteja pronto. Quando você vê que 4 páginas é pouco, você vai duplicar isso, você vai ler 8 páginas, você vai reduzir esse tempo para 15 dias. Automaticamente, se você continuar nesse planejamento, você vai ler 2 livros por mês. Ou seja, dentro de um ano você vai ter lido 24 livros, bem mais do que a maioria mundial, que a média mundial. O que eu ganho com isso, Nil? Você está na frente de muitas pessoas. Você está fazendo coisas que muitas pessoas não fazem, porque você planejou em uma coisa só.
que era a área da leitura na sua vida. Agora imagina se você fizer isso para todas as áreas da sua vida. Para a sua saúde, por exemplo, se você definir a meta de X quilômetros por dia para você correr, é o que eu faço hoje. Hoje eu consigo correr 5 quilômetros por dia porque um dia eu tive que começar. Tem um planejamento, tem objetivos e eu preciso alcançar esses objetivos. E para isso ser alcançado, eu preciso fazer algumas coisas todos os dias. Eu preciso seguir esse plano. Eu preciso saber qual é o plano que eu estou traçando. Muitas vezes você e eu não sabemos o que nós queremos. Nós não temos esse objetivo maior. Nós não temos alguns objetivos na nossa vida e por isso não conseguimos ter um plano para alcançar esses objetivos. E é sobre isso que eu estou falando com você hoje. A importância desse planejamento. Os benefícios que esse planejamento nos traz. Eu estou só no segundo passo. O terceiro passo é criar metas claras e alcançáveis. Por que criar metas claras e alcançáveis? Pega o exemplo do livro que eu te dei aí. Por que criar metas claras e alcançáveis? Porque quando você cria metas claras e alcançáveis, você começa a se recompensar. O seu corpo, ele é movido por recompensas. Quando eu começo a alcançar pequenos resultados, o meu corpo já está mostrando para mim, olha, realmente isso dá certo. Realmente dá pra gente continuar dessa forma. E você vai buscando cada vez metas maiores para você alcançar. Objetivos maiores. Então o que eu preciso entender nesse terceiro passo? Eu preciso entender o modelo SMART. O que é o modelo SMART com S? É um modelo que nós do mundo do desenvolvimento pessoal, quem faz um planejamento, trabalha. Que são metas. Você precisa aprender, né, a formular essas metas que são específicas. Existem metas específicas. Existem metas mensuráveis. Existem metas alcançáveis, existem metas relevantes e com prazo, tá? Então, essa sigla SMART significa específica, que está em inglês, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo, tá? Você precisa estabelecer prazo. No planejamento precisa ter prazo. Tem que ter prazo no planejamento. Tem que ter meta. Você precisa colocar meta. Você precisa alcançar a sua meta diária. Você precisa alcançar a tua meta da semana. Você precisa alcançar a meta do mês. Talvez você trabalhe numa empresa. Talvez você trabalhe num lugar onde você tem que bater meta. Sabe por quê? Porque a empresa já entendeu que a empresa é uma pessoa que cresceu e precisa de muitos colaboradores. E ela define metas. Porque os colaboradores precisam atingir aquelas metas, senão a empresa não vai para frente. Senão a empresa não cresce. E você como pessoa precisa entender que você é uma pequena empresa. Você é alguém que precisa ter missão, visão, valores e precisa ter essas metas a serem alcançadas. Enquanto você não organizar isso, a tua vida não vai para frente. Enquanto você não organizar isso, você não vai alcançar as coisas que você está buscando. Enquanto você não organizar isso, você não vai ter os resultados que você está esperando. E talvez você está esperando um milagre acontecer. E não vai acontecer porque depende de você. Depende do seu planejamento. Depende das metas que você definiu para serem alcançadas. As metas que fazem sentido com a sua vida. As metas que estão ligadas ao seu propósito. Objetivos maiores. E aí você vai conseguindo crescer. Quais são as metas que você definiu para a sua área financeira? Quais são as metas que você definiu para a sua área familiar? Quais são as metas que você definiu para o seu profissional? Começa por aí. Não vamos nem nos aprofundar aí. Começa por aí. Quais são as metas que você definiu aí para algumas áreas da sua vida? Não tem meta, né? Não tem objetivo? Pois é. Desculpa te dizer, mas você não vai para lugar nenhum. Para de ficar se iludindo, para de ficar achando que você vai ter resultado, para de ficar achando que você vai crescer, para de ficar achando que você vai dar uma vida melhor para sua família, para de ficar achando que as coisas vão acontecer, sendo que você não tem objetivo, você não tem meta, sua vida está muito vaga. Não tem nem como Deus responder às suas orações. Sabe por quê? Porque você não sabe o que você vai pedir, porque você não tem um planejamento, você não tem metas a serem alcançadas, você não está fazendo
por si só, você não está se esforçando e está esperando que alguém vai lá te dar uma oportunidade, que alguém vai lá e vai abrir portas para você, que alguém vai lá e vai te ajudar de alguma forma. Não tem como alguém ajudar alguém que não quer ser ajudado, alguém que não tem objetivo, alguém que não tem metas a serem alcançadas, alguém que não está correndo atrás dos seus sonhos, alguém que não está correndo atrás daquilo que faz sentido para a sua vida. Não tem como nem alguém te ajudar. Imagina Deus te ajudar, imagina Deus te responder alguma oração. Não tem como. Você precisa parar e você precisa começar a organizar isso na sua vida. É importante você descobrir e criar um plano de ação sólido para atingir essas metas. Quais são as metas? As específicas, as mensuráveis, as alcançáveis, as relevantes e aquelas que você colocou prazo. É importante você trabalhar dessa forma. Quarto passo aqui para você são ferramentas de planejamento eficaz. Eu vou te entregar agora ferramentas que você vai poder utilizar no seu dia a dia. A tecnologia, ela está aí para nos beneficiar. A evolução tecnológica veio para facilitar a vida do ser humano. Você precisa acompanhar essa evolução. Você precisa acompanhar esse processo, você precisa se beneficiar das coisas que você tem hoje. O celular que você tem aí na mão, talvez você esteja assistindo pelo celular, esse recurso que você tem aí te fornece N possibilidades, inclusive fazer ligação, porque o primeiro objetivo dele era fazer ligação, era trazer a comunicação com as pessoas. Hoje, ele é pouco usado para fazer ligação, porque ele tem tantos recursos que reuniu muitas coisas em um único lugar. Teu celular tem calculadora, tem lanterna, tem um monte de coisa, tem um monte de função que você pode utilizar, inclusive recursos para o seu planejamento eficaz. Isso mesmo, o teu celular, ou o teu computador, o teu tablet, os recursos que você tem aí são infinitos para você melhorar o seu planejamento, para você estipular as suas metas, para te ajudar a alcançar os seus objetivos. São inúmeros. Nós vamos ver alguns deles agora, nós vamos apresentar diversas ferramentas aqui. Eu vou apresentar para você diversas ferramentas que simplificam o seu processo de planejamento, que podem te alinhar, que podem te ajustar. Hoje você depende do seu celular para tudo, então está tudo concentrado. A maioria dos celulares já tem até inclusive aplicativos para te ajudar nisso. Olha que interessante. Só que às vezes você não sabe explorar os recursos que você tem. Vamos dar uma olhada aqui. Um deles, agenda física ou eletrônica. Você pode ter uma agenda tradicional, que é a agenda física, que é onde você vai escrever, ou você pode ter algum aplicativo de agenda. Quais são os aplicativos de agendas que eu posso te indicar aqui? O Google Agenda. A maioria dos celulares hoje está conectado aí na conta do Google, se ele for um Android. Se ele for um iPhone, tem o Apple Calendar, né, o calendário da Apple, que pode te ajudar também nesse processo. Oi Camila, bom dia. Que pode te ajudar nesse processo. Ou o próprio Microsoft Outlook, que ele pode te trazer essas informações. Olha que interessante. O seu computador, com certeza, a maioria dos computadores hoje são com sistema operacional do Windows, e o próprio Windows tem esse sistema de calendário pelo Outlook. E ele te traz lembretes, ele te traz informações, assim como o Google Agenda. Te traz lembretes, te traz informações que você precisa. Até desperta, até te mostra quais são os seus compromissos. Esses aplicativos são excelentes para você programar os seus compromissos, para você programar os seus eventos e também os seus prazos, tá? Eu utilizo mais o Google Agenda, tá? Esse é um dos que eu mais utilizo. Mas geralmente eu também escrevo, tá? E tenho alguma coisa definida aqui no meu computador para que eu possa usar. Mas é alguma coisa que está ali. Já está no seu celular, você abre o seu calendário no Google Agenda ou no Apple Calendário e define já ali, já coloca o seu compromisso, coloca para ele despertar, coloca o horário desse compromisso, vai te ajudar muito, vai facilitar muito. Se você tem dificuldade em organizar o seu planejamento, em criar uma rotina, em cumprir os seus prazos, coloca
Usa esse recurso ali, ou usa agenda manual mesmo, escreve ali o seu compromisso, coloca de repente uma folha ali, pega uma folha sulfite também, trabalha em cima disso, coloca ali na sua frente, na frente da sua mesa, na sua geladeira, enfim, nos locais que estejam visíveis para você saber quais são os seus compromissos e como você vai fazer para cumprir esse prazo. Existem formas, existem jeitos, existem maneiras que vão te ajudar nesse processo. Só que você precisa fazer. O outro item aqui do seu planejamento, né, são aplicativos de listas de tarefas. Todos os celulares, para todos, né, existem aplicativos que podem te ajudar nisso. Quer ver? Para a lista de tarefas, existem aplicativos como o Todoist, né? Todoist, o Wunderlist, agora integrado com o Microsoft To Do. Então, o seu computador ele já te oferece alguns aplicativos de lista de tarefa. Tem um aplicativo chamado Ani.do e o Trello, que permite que você crie uma lista de tarefas e defina prazos e organize suas atividades, tá? Esses aplicativos aqui, você pode seguir um passo a passo. A maioria dos criadores digitais, a maioria dos lançadores, a maioria das pessoas que produzem conteúdo, que dependem de outras pessoas, usam alguns desses aplicativos aqui para poder gerenciar o trabalho. Tem metas a serem definidas e cada um tem a sua parte e cada um vai olhar esses aplicativos aqui, ou um aplicativo aqui que eles definirem, para criar uma esteira de produtividade, onde cada um precisa produzir de alguma forma. Você precisa se atualizar, você precisa começar a pensar grande e começar a utilizar algumas ferramentas que ajudam você a crescer ainda mais. Então, explore, pesquise, vá atrás. Abra o seu YouTube aí, de repente, e faça uma pesquisa. Abra o seu Instagram e faça uma pesquisa de quais ferramentas você pode usar e vai testando algumas delas para ver qual que você consegue se habilitar melhor, habituar com elas, né? E vai desenvolvendo esse seu planejamento aí. Essas tarefas vão te ajudar no seu dia a dia, vão te ajudar a evoluir, vão te ajudar a crescer. Outra coisa é o bloco de nota ou até mesmo o caderno de anotações. Uma ferramenta simples de anotação, um bloquinho de notas ali, ó, onde você vai ter a opção de anotar. Seja ele físico ou seja ele no aplicativo ali como o Evernote ou o OneNote, que já vem disponível na maioria dos celulares, hein? Isso tudo podem ser ferramentas eficazes para capturar ideias, pensamentos, informações importantes para você. Tem recursos que já estão na sua mão, tem recursos no seu celular aí que você nem explorou ainda, que você nem sabe que existe, e aí você está reclamando que você não consegue alcançar os seus objetivos, que você não consegue sair do lugar, que a tua vida está travada, mas você não para organizar a sua vida. Existem planilhas que podem ser feitas. Se você usa o sistema operacional do Windows, certamente você vai ter o Excel aí. Certamente você vai ter. Organiza algumas planilhas aí no Excel. Nil, eu não sei como usar o Excel. Pega algumas aulinhas básicas aí no Google e você vai aprender. Ou vai mexendo nele, vai explorando. Não é algo de outro mundo. É algo que você pode alcançar. Você tem que parar de dar desculpa e começar a correr atrás daquilo que realmente importa para você. Aliás, se você não está correndo atrás, é justamente por isso que a tua vida não está andando. É justamente por isso que você não está indo para frente. Porque você não quer parar para pesquisar, você não quer parar para estudar, você não quer parar para organizar a sua vida. E sinto muito te dizer, não vai para frente mesmo. E talvez você esteja atrapalhando outras pessoas com essa tua passividade, com essa falta de iniciativa, com essa falta de correr atrás dos seus sonhos, com essa falta de correr atrás dos seus objetivos, com essa falta que você tem de criar um planejamento para o seu sucesso. E aí as coisas não vão fluir mesmo, o dinheiro não vem, a realização pessoal não vem, desanima, a depressão começa a bater na sua porta porque você não tem resultado. Mas sabe por quê? Porque você não quer pagar um preço para ter esse resultado. E fica difícil te ajudar.
porque nem você quer te ajudar. Não tem nada que as pessoas possam fazer para te ajudar, sendo que você não quer se ajudar. A Google Sheets e outras planilhas podem ser usadas para criar um plano de orçamento, rastrear metas financeiras e realizar um acompanhamento de dados pessoais. Fala, Leandro, bom dia. Tudo isso pode ser utilizado a seu favor. Tudo isso é para ser utilizado a seu favor, para você buscar esse desenvolvimento pessoal, para você sair do lugar, para você atingir as suas metas, para você atingir os seus objetivos, para você organizar a sua vida, para você ter uma transparência sobre o que está acontecendo com você. Se você der um Google aí, você vai ver que existem um monte de exemplos de planilhas que podem te ajudar, inclusive planilhas prontas, planilhas financeiras, que podem ajudar você a organizar a sua vida financeira. Ou que podem ajudar você a ter um planejamento, um passo a passo. Se você não sabe como criar, pegue alguns exemplos prontos e modifique isso para a sua realidade, modifique isso para o seu dia a dia, para as coisas que realmente fazem sentido para você, para os seus compromissos. Talvez você fica procrastinando para um monte de coisa, talvez você esteja atarefado, atarefada, não sabe o que você fazer. Crie uma planilha colocando as horas dos seus atendimentos, as horas do seu dia, as horas das coisas que você tem que fazer. Marca ali no seu celular uma forma de despertar para que você faça aquilo naquele momento. Tem como. Se você quiser, tem como. Você precisa apenas parar de dar desculpa e ir atrás daquilo que realmente importa. Aplicativos de gerenciamento de projetos. Ferramentas como o Asana, o Trello, Monday.com e Notion são ótimas para o planejamento e execução de projetos pessoais e profissionais. Então é alguma coisa mais séria que você precisa? É alguma coisa mais profissional? É alguma coisa mais voltada a projetos, a vida profissional? Então pesquise sobre esses aplicativos aqui. Começa a usar isso daqui. Quer ver outro aplicativo? É o Mind Mapping, ou o mapa mental. Talvez o que você precisa é começar a criar um mapa mental. E existem ferramentas ali como o MindMeister, que te dá informações. A maioria desses aplicativos aqui são gratuitos. Claro que se você quiser alguma coisa mais avançada, talvez você vai precisar pagar, fazer uma assinatura, alguma coisa. Mas o Xmind, por exemplo, pode te dar ideias de visualizar o seu planejamento. Talvez o que você precisa é ter essa organização aí. Planners personalizados. Alguns indivíduos preferem criar os seus próprios planners para atender a sua necessidade. Então, crie a sua forma, o seu jeito. Lembre-se que a escolha da ferramenta de planejamento depende das preferências pessoais e necessidades individuais. Cada uma dessas ferramentas possui seus próprios recursos e vantagens. Portanto, é importante experimentar várias delas para encontrar o que melhor se adapta ao seu estilo de vida e também os seus objetivos. Esse é o ponto importante, você saber o que faz sentido para você. O quinto passo aqui, o quinto ensinamento de hoje sobre a questão do planejamento é a utilização da agenda, do planner que a gente falou ali dentro dessas ferramentas. É importante você ter aí seu bloco de anotação, a sua agenda, para que você possa colocar ali o que você precisa fazer, os seus compromissos, marcar coisas importantes, interessantes. Crie uma agenda, preencha essa agenda semanal, preencha essa agenda mensal. Você vai ver que você mesmo vai se sentir mais importante quando você tiver a organização ali da sua rotina, quando você tiver a organização das coisas que você precisa fazer. Nil, mas eu sou uma dona de casa, eu não tenho um trabalho fora. Crie. Você vai ver o quanto você vai dar mais importância para as coisas que você faz, o quanto você vai estar mais organizada diante das coisas que você faz, o quanto você vai otimizar o seu tempo, você vai poder investir o seu tempo em estudo, você vai poder investir o seu tempo em, de repente, criar um negócio, criar alguma coisa que você possa fazer a partir de casa, uma outra fonte de renda. Você pode criar uma carteira de clientes, oferecer produtos, vender algumas coisas. Tudo isso na sua rotina, dentro da sua casa. De repente você pode se tornar uma empresária dentro da sua casa, mas criando uma forma de você trabalhar. Então organize a sua rotina. Organize. Vai sobrar mais tempo para você fazer um monte de coisa.
Então utilize agenda, utilize planners para ajudar isso. O sexto passo é a organização de tarefas e prioridades. Nesse passo aqui, a gente vai entender técnicas para priorizar tarefas e otimizar o seu tempo. É preciso, o tempo é precioso. O tempo é muito valioso. O tempo é algo que você não recupera e se você perder, se você deixar passar esse tempo, não tem como você voltar atrás. Se você fez, se você aproveitou, beleza. Se você não aproveitou, beleza também, ele vai embora. Ele não vai estar ali disponível para você quando você quiser. Pelo contrário, ele está te dando uma nova oportunidade. É importante você organizar e priorizar quais são as tarefas. Senão o teu dia vai embora e você não fez nada, você não aproveitou. Aprofunde em estratégias de priorização. Entenda o seguinte, ó. Entenda que existem metas, existem objetivos e existem tarefas, tá, que você tem que fazer durante o seu dia. Divida essas tarefas em 4. Como assim, Nil? Importantes e urgentes, tá? São tarefas que exigem sua atenção imediata. São situações de emergências, crises e prazos que não podem ser adiados. Tá? Você precisa lidar com essas tarefas imediatamente. Então, classifique aí, coloca no papel aí, pega a sua caneta e classifique aí quais são as tarefas urgentes, aquelas que não podem ser adiadas, que precisam ser feitas e ser feitas agora. Esse é um nível. Outro nível, importantes, mas não urgentes. São tarefas importantes para seus objetivos a longo prazo, mas não exigem uma ação imediata. São coisas como planejamento, desenvolvimento pessoal, construção de relacionamentos, estratégias a longo prazo. Essa é a ideia, é agendar tempo para trabalhar com elas, para que elas não se tornem urgentes. Então esses compromissos, né, essas atividades importantes, mas não urgentes, que você vai classificar ali, são coisas que você pode ir fazendo durante a semana, são coisas que você pode ir fazendo durante o mês, mas elas não se tornaram urgentes. Ou melhor, elas são até importantes, mas não são urgentes. São importantes, mas não são urgentes. Ou seja, não é aquilo que você tem que fazer hoje, porque depende daquilo. Mas você pode ir fazendo. Mas são importantes, você não pode deixar de fazer. Aí existe uma outra categoria que é não importante, mas urgente. Quais são essas tarefas? Essas tarefas, nessa categoria de tarefa, podem parecer urgentes, mas não contribuem significativamente para os seus objetivos a longo prazo. São interrupções solicitadas por outras pessoas, tarefas administrativas que não têm um impacto duradouro. Você pode tentar delegar ou minimizar essas tarefas. Então vai aparecer para você tarefas não importantes, mas que são urgentes, que de repente alguém tira você dali e fala assim, olha, preciso da sua ajuda, tem como você fazer isso, tem como um chefe, alguma coisa pede para você fazer algo que não estava ali na sua programação, que são importantes, mas não são urgentes. E se você pode dizer não, diga não. Se você pode transferir essa responsabilidade, transfira, terceirize isso. Coloque outras pessoas, delegue outras pessoas para poder fazer isso daí. E o quarto ponto onde você precisa dividir são não importantes e não urgentes. Essas são tarefas que, em geral, devem ser evitadas. Elas são distrações e atividades que consomem tempo sem trazer benefícios significativos. Reduzir ou eliminar essas tarefas da sua vida é uma estratégia eficaz para melhorar a sua produtividade. Isso é chamada de matriz de Eisenhower. Como que é? Eisenhower, tá? Esse cara criou esse estilo aqui para poder organizar a questão do seu tempo. Então defina tarefas importantes e urgentes, importantes mas não urgentes, não importantes mas urgentes, não importantes e não urgentes. Divida as suas tarefas, as coisas que você tem que fazer, nesses 4 grupos aí. Você vai ver que vai ser muito mais produtivo a sua vida. Aprenda a manter o foco nas tarefas mais importantes e mais produtivas. E o 7º e último passo aqui para a gente fechar é estabelecer metas de longo prazo, tá? É importante você estabelecer metas a longo prazo e como você vai seguir
para você alcançar essas metas de longo prazo. Refletir sobre as suas aspirações de vida e como elas se conectam com essas metas a longo prazo podem ajudar você a conquistar os seus objetivos ou entender os seus objetivos se eles estão de acordo com o seu propósito, de acordo com a direção que você está seguindo. Então compreenda como que essas metas a longo prazo podem proporcionar um senso de propósito e direção na sua vida, tá? Então fique com essas informações, tá? Coloque em prática no seu dia a dia, eu tenho certeza que você será muito mais produtivo, você será muito mais produtiva nesse seu processo, nessa sua caminhada, nesse seu desenvolvimento pessoal. Eu espero ter contribuído muito com o seu dia, eu espero ter te ajudado com essas metas, tá? Com definir essas questões aí e essa organização para a sua vida, e eu tenho certeza que você será muito mais produtivo em tudo que você for fazer. Eu desejo que você faça um dia incrível. Fica aí, amanhã a gente tem um encontro marcado para falar sobre outros assuntos importantes na sua vida. Tchau, tchau, Deus te abençoe e até a próxima.